1 Samuel, no capítulo 30, a palavra de Deus nos diz assim, nós vamos ler alguns versículos, não todo o capítulo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que tinham ficado para trás. Mas Davi ainda os perseguia com 400 homens, enquanto que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E lá no versículo, então, 18 e 19, nos diz assim, assim recobrou Davi tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas duas mulheres, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Aleluias. Convido você a fechar os teus olhos mais um pouquinho neste momento. E nós vamos falar com o Senhor. Senhor, nós queremos neste momento, mais uma vez, Deus, nos apresentar diante de Ti, em total dependência pelo Senhor. Pois sabemos que o Senhor é o Deus que fala, é um Deus que se manifesta, e é um Deus que tem prazer de se revelar a nós. E nós queremos, meu Pai, que o Senhor esteja, Deus, se manifestando de uma forma poderosa em nosso meio. Nós temos vivido dias difíceis, Deus, nessa terra. Temos vivido dias difíceis na cidade de Cabo Frio. Temos vivido as afrontas, Deus querido, do inferno. Guerras, Deus querido, têm sido travadas, ó Deus, contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra a nossa cidade. E hoje a tua igreja está aqui reunida, meu Pai, e nós queremos pedir ao Senhor estratégias de guerra, para que possamos saber lidar, Senhor Deus, com os ataques infernais que têm vindo sobre nós. Por isso, Deus, abre o nosso entendimento nesta noite, meu Pai. Tira os tapões dos nossos ouvidos, meu Deus. Tira a incredulidade do nosso coração, Senhor. Tira, Senhor Deus, todo impedimento, ó Deus, tudo que queira atrapalhar e impedir que venhamos nessa noite nos levantar e nos posicionar como soldados valentes do Senhor, ó Pai, diante da guerra que está sendo travada diante dos nossos olhos, Pai. Por isso, Deus, eis aí a tua igreja, eis aqui a minha vida, Senhor. Fazemos parte de um exército poderoso nessa terra, que é o exército do Senhor. Por isso, capacita-nos, Deus, para a guerra, capacita-nos para a peleja, Senhor, e neste momento venha com a tua palavra, uma palavra rema, que venha nos orientar aquilo que precisamos fazer. Oramos a Ti, e na autoridade do nome de Jesus, que todos os inimigos agora caiam por terra agora, batam de retirada neste lugar, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós damos uma ordem agora, para que os Teus filhos e filhas possam ouvir e entender aquilo que o Senhor irá nos falar, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus, amém? Aleluias. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o texto que Deus trouxe ao meu coração, diante daquilo que nós como igreja
estamos vivendo nesses últimos dias. Vamos falar um pouquinho, lembrar um pouquinho, né, das coisas que nós temos vivenciado. A semana que passou foi uma semana muito difícil para todos nós, ao ponto de nós termos que cancelar o nosso culto na terça-feira, diante de ataques, né? Nós sabemos que a nossa guerra não é contra homens, a Bíblia fala que não é contra a carne, contra sangue, é contra principados e potestades. E eu confesso para os irmãos que foi muito difícil, como pastora, ter que tomar uma posição de não abrir a igreja para cultuarmos ao Senhor. E convocar os irmãos, eu passei essa mensagem para os líderes e pedi para que estivessem em oração, convocando cada um dos discípulos, né, para que nós pudéssemos estar em oração, em jejum. E eu creio que se você é sensível à voz do Espírito Santo, eu creio que você fez isso. Porque nós, como igreja do Senhor, nós não podemos ver as coisas acontecendo, amados, e aceitar isso como uma realidade, como algo normal na nossa vida, como algo normal na nossa cidade. Algo normal nós não termos o direito de sair da nossa casa. Algo normal como nós não tivéssemos o direito de ir trabalhar. Aceitar como algo normal a nossa família estando assim totalmente desprotegida, à mercê mesmo dos comandos do inferno. Eu não sei se isso angustiou o teu coração, mas o meu coração ficou assim profundamente angustiado. Eu fico imaginando os irmãos, eu moro aqui no Parque Burle, né, mas os irmãos então, que moram aqui mais pertinho da igreja, mais próximo, então eu creio que, então, que para vocês então, a coisa deve ter sido muito mais angustiante. E algo que vinha ao meu coração durante esse período, quando as notícias começaram a chegar por celular, as pessoas ligando, mandando mensagem para mim, para saber, né, o que nós iríamos fazer, se ia ter culto, não. E as coisas já estavam acontecendo, não era apenas uma ameaça, as coisas já estavam acontecendo. O meu coração se angustiou realmente profundamente diante de todas essas situações, mas o Senhor gerava o meu coração, filha, é necessário isso para que haja um despertamento. É necessário isso, querido, então preste atenção, o fato de nós termos parado, eu até entendi como recuar de Deus, porque a igreja nós temos avançado, nós oramos, nós guerreamos, né? Oramos por vidas são resgatadas do inferno, trabalhamos no encontro com propósito de oração, subimos monte, então a igreja ela tem atacado, e o inimigo, é claro, ele vem com contra-ataque, e uma estratégia de guerra muitas das vezes é você recuar, esperando o momento certo de você novamente avançar. Então quero dizer para a igreja do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, uma igreja viva e que crê no poder de Deus, essa igreja não pode ficar escondida, essa igreja não pode ficar o tempo todo ali, né, preocupada, angustiada. A igreja do Senhor, ela precisa reagir. Porque se nós não reagirmos, queridos, o inimigo ele vai fazer arruaça na nossa vida, arruaça na nossa família. E quando ele está atacando a cidade, a nossa família está sendo atacada. Nós estamos sendo atacados também, queridos. Muitas famílias durante esse período foram atacadas. Nós, no caso, ficamos na nossa casa, presos na nossa casa, prisioneiros na nossa casa. Nós não podemos aceitar isso como algo normal, queridos, porque Jesus veio para nos libertar, e nós não podemos nos render diante dessas coisas, amados. Mas muitas famílias perderam entes queridos, muitas famílias foram atacadas e perderam pessoas, né, com balas perdidas, pessoas que foram envolvidas em tráficos, pessoas que precisam de Deus. E às vezes nós nos preocupamos com a nossa casa, a nossa família, e nos esquecemos que essas pessoas também acabam sendo vítimas, né, de todas essas situações, porque o inimigo ele tem armado laços para destruir famílias, ele tem armado laços para destruir os projetos de Deus. Durante esse mês de maio, todos os domingos nós temos ministrado sobre família. Semana passada o pastor Silmar falou sobre família, nós fizemos um seminário de família. Terça-feira nós vamos então terminar, em nome de Jesus, esse seminário, e Deus tem bênção para a sua família. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite, quando Deus me trouxe esse texto, é porque Davi, ele também enfrentou um momento muito difícil, quando a cidade onde ele estava foi atacada. Quando a cidade onde nós estamos é atacada, a nossa família vai sofrer consequências, e foi isso que aconteceu com Davi, e talvez é isso que esteja acontecendo hoje conosco. A nossa cidade, a cidade de Cabo Frio, não apenas do bairro Praia Siqueira, não, que a nossa cidade está sendo atacada, o inimigo está
está avançando, o inimigo está conquistando territórios, e nós como igreja do Senhor, nós precisamos reagir a tudo isso. E nós vemos aqui que Davi, ele foi parar nessa cidade, Ziglag, de uma forma, por falta de vigilância, eu creio, porque Davi estava sendo muito perseguido por Saul. Para você entender o contexto histórico, por que ele foi parar nessa cidade dos filisteus. E Davi, então, diante de perseguições com Saul, e muitas perseguições, nós sabemos que o rei Saul, ele queria matar Davi fugindo, e Davi, então, acaba se aliando com o inimigo número 1 de Israel, os filisteus, e ele vai lá se fingir de amigo. Então, Davi aqui, ele não vigiou, porque ele foi mentiroso, ali ele fingiu, e ali ele quis se mostrar amigo, mas, na verdade, ele não era. Ao ponto, para vocês entenderem o que ele fazia, ele matava, ele guerreava contra os filisteus, né? E falava lá para o rei dos filisteus, não, que ele estava guerreando com outro povo, levava o despojo para poder agradar o rei, né? E levava o despojo para poder agradar o rei e para falar que ele estava do lado dele. Então ele mentia. Então começou a dar legalidades, abrir legalidades, né? E ali então, ele se fingindo de bonzinho. E aí o rei, então, prepara essa cidade, Ziglag, e deixa ele morar ali com a sua família, deixa ele morar com o seu povo. E ali Davi ficou morando. E em determinado momento, então, houve uma convocação de uma guerra, e Davi foi para essa guerra. E ele foi lá para se aliar, mas quando chegou lá ele foi barrado, né? Eu creio que foi uma intervenção divina. Ele iria guerrear contra o povo dele, né? E que, na verdade, ele não ia fazer isso, ele ia estar lá no meio da guerra, mas ele não ia fazer isso. Pelo coração de Davi, ele já não fazia isso antes, não era aquele momento que ele ia fazer. Então, eu creio que por intervenção divina, ele não foi nessa guerra, mas quando ele volta, enquanto ele estava lá indo, querendo ir para uma guerra que ele não tinha que ir, Deus me chamou a atenção nessa situação. Nós não lemos esse texto, mas você pode depois ler o livro de Samuel, mostra isso claramente. Então, Davi estava em prontidão para ir para uma guerra com os filisteus, onde ele não tinha que ir. E aí Deus me chama a atenção, porque enquanto ele estava lá procurando guerrear e entrar em guerras que ele não tinha que entrar, a família dele estava lá sendo, né, levada para o cativeiro. A cidade dele estava sendo destruída, queimada a fogo. Então o que acontece? Às vezes, aí Deus começou a falar no meu coração, porque às vezes nós não vigiamos, mas eu quero dizer isso com muito carinho, e isso serve para mim também, porque às vezes nós estamos também entrando em guerras por outras pessoas, entrando em guerras por outras situações, e às vezes nós não estamos vigilantes com a nossa casa, e de repente a gente está lá guerreando por uma causa, por uma situação, uma guerra que Deus nem mandou você fazer, nem você entrar, e de repente a tua família mesmo está ali sem proteção, está ali sem orientação, porque você não está presente, porque você não está ali participando, porque você não está ali orando, você não está ali conversando, você não está ali junto, em comunhão, e de repente você está ocupado com tantas outras coisas, fazendo coisas que Deus nem mandou fazer, e a tua família está ali à mercê do inimigo. Então pare, vigie, reflita nisso. É importante trabalhar na obra, é importante, mas vigie, você tem a sua casa. Antes de Deus te dar um ministério, Deus deu uma família. Antes de Deus te dar uma célula, Deus te deu uma família. Antes de Deus te dar um trabalho, Deus te deu uma família. Então preste atenção, você tem uma família, e esta família um dia você vai ter que prestar contas para Deus. Amém, igreja? Amém? Então nós precisamos estar atentos disso, a responsabilidade da nossa família, Deus confiou a nós. Então nós temos que arcar com as consequências quando as lutas começarem a ser travadas. Nós temos que saber. E Davi, então, quando a Bíblia diz que ele volta então para a cidade feliz, então não deixaram ele guerrear, porque na verdade ele foi lá se apresentar, porque está se fingindo de bonzinho, né? Mas ele estava feliz de poder voltar e estar com a família em comunhão. E de repente, quando ele chega na cidade, ele é surpreendido, porque o inimigo tinha entrado na cidade, e o inimigo tinha destruído tudo, queimado tudo, e levou aquilo que ele tinha de mais precioso, que era a família. Levou os bens, levou, né, tudo que ele tinha de precioso ali. Mas o mais precioso era a família. E tudo foi levado, tudo foi roubado pelo inimigo. E a situação da cidade de Ziglag era uma situação de tristeza, de revolta, de dor, de angústia profunda, porque eles perderam tudo. E o mais precioso, a família. E é isso, amados, que tem acontecido conosco. É isso que pode acontecer conosco quando nós estamos, às vezes, né,
na casa do Senhor, até trabalhando na obra do Senhor, mas nós podemos ser surpreendidos, amados, pelos ataques do inimigo. Nós não estamos livres dos ataques dos inimigos. E nós precisamos entender, então, que diante desses desafios, nós como igreja, nós não podemos aceitar o inimigo entrando na nossa casa, entrando na nossa família e destruindo nossos projetos, os nossos sonhos, destruindo casamentos, levando os nossos filhos. Quantas mães estão aqui angustiadas porque os filhos estão envolvidos nos tráficos, nas drogas, na prostituição? Quantas esposas estão aqui e o marido está envolvido na prostituição ou no alcoolismo? Quantos maridos estão aqui angustiados porque a esposa também está com vício? Quantas questões têm acontecido na nossa casa e isso rouba a nossa alegria, isso rouba os nossos sonhos, isso rouba os nossos projetos. E isso estava acontecendo na família de Davi naquele momento. Aquela cidade foi atacada e aquele ataque trouxe medo, trouxe temor, trouxe angústia ao coração. Então nós da cidade de Cabo Frio, nós da Igreja Metodista aqui em Palmeiras, como igreja do Senhor, diante desses ataques que nós estamos vivendo nesses últimos dias, não apenas, amados, por não ficar em casa, mas porque isso está tirando a nossa paz, está tirando a nossa alegria, e isso pode gerar morte dentro da nossa casa, angústia. No caso aqui de Davi, a Bíblia diz que ele não matou ninguém, o inimigo só levou a família, não apenas de Davi, mas de todos os seus guerreiros, todos foram levados. Mas nós não queremos que o inimigo venha roubar as nossas conquistas. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Eu não sei o que ele tem roubado na sua casa. Eu não sei quais são os sonhos que ele tem destruído na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu não sei como que você tem vivido esses últimos dias de ameaças. Qual é o sentimento que paira no teu coração diante das coisas que estão acontecendo e nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós estamos vivendo dias assim, nós não sabemos, nossos filhos saem, nós não sabemos, e a preocupação de chegar em casa. As coisas estão acontecendo de uma tal forma que nós precisamos, amados, entender que nós precisamos fazer alguma coisa. E aí nesse texto nós começamos a entender coisas interessantes, posicionamentos interessantes, estratégias interessantes que Davi começou a fazer. E isso trouxe vitória para Davi. Isso trouxe vitória para a família de Davi. Isso trouxe vitória para o povo. E nós fazemos parte desse povo, o povo de Deus, queridos. Nós fazemos parte do povo do Senhor. E o povo do Senhor precisa reagir, porque nós precisamos ter convicção de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, igreja? Aleluias! Então a primeira coisa que nós precisamos fazer, e eu creio que muita gente até fez isso, durante essa semana, durante esses dias, nós precisamos chorar pela nossa casa, chorar na presença do Senhor. A Bíblia nos fala no versículo 4, nós lemos esse versículo, nos fala então Davi e o seu povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Eu parei para refletir sobre este versículo e falei, Deus, nós seres humanos, nós somos assim, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sei que eu sou muito emotiva. Mas existem pessoas que têm o coração muito duro, Eu sei que eu choro por tudo e tem gente que não chora por nada, não é verdade? Mas a minha angústia, porque às vezes, agora nós estamos chegando à Copa do Mundo, e tem gente que se o Brasil perder, vai chorar, que é uma tristeza. Quando o Flamengo perde, chora, fica de mau humor, se angustia. Quando o cachorrinho morre, chora, faz luto pelo cachorrinho. Passarinho, gostava tanto do passarinho que cantava, não canta mais, e chora porque o passarinho morreu. Chora porque ficou desempregado. Chora porque às vezes de repente o líder foi lá e chamou a atenção a pastora, não sei, E de repente chora por isso também. Mas nós temos chorado pouco pela nossa casa, pela nossa família. E eu quero dizer algo para vocês, queridos, que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. O tempo de nós chorarmos pelos nossos é agora, enquanto eles estão com vida. Quando eu vou fazer vários sepultamentos, quando nós estamos ali no velório, nós ficamos vendo as pessoas chorando porque estão angustiadas, chorando porque estão com remorso, chorando porque têm consciência que não fizeram nada enquanto estavam com vida. É claro que tem aqueles que estão chorando pela saudade, pela dor da saudade. E tem aqueles que estão chorando porque realmente amava muito aquela pessoa. Mas o pior é quando você está chorando, a dor do remorso, o choro do remorso é algo angustiante.
Você ter a consciência que você poderia ter feito mais e você não fez. A consciência que você poderia ter chorado mais aos pés do Senhor e não fez. A consciência que você poderia ter orado mais, jejuado mais e você não fez. Então, igreja do Senhor, eu creio que o Senhor está permitindo toda essa situação instalada na nossa cidade. E o choro demonstra para Deus o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto nós somos e dependemos do Senhor para que o milagre aconteça, o quanto nós não temos condições, o quanto nós somos limitados. Porque chorar, as pessoas falam que é para o fraco. Nós somos fracos sim, queridos, porque a nossa natureza é essa natureza mesmo, é uma natureza limitada. Nós só nos fortalecemos quando o Senhor está conosco, amados. Mas nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós somos limitados. Nossa natureza, ela consegue até um determinado ponto, chega um determinado ponto que ela já não consegue mais. Nós temos o controle até um determinado ponto, chega um momento que já não temos mais o controle da situação. E quando nós não temos o controle da situação, não sabemos o que fazer, nós precisamos chorar sim, nos humilhar na presença do Pai, pedir perdão ao Senhor e falar com o Senhor aquilo que está no nosso coração. Porque, queridos, às vezes nós queremos mostrar para Deus algo que não é real dentro de nós. Mas Davi, assim, todo este povo estava angustiado. Nós somos seres humanos. O ser humano, ele sofre sim, sente dor sim, sente tristeza sim. Mesmo você conhecendo o teu Deus, essa é a nossa natureza. E nós precisamos assumir a nossa natureza. Nós somos assim, sofremos, nos abalamos, nos angustiamos, queridos. Precisamos ser transparentes para Deus. Deus, eu estou triste. Deus, eu estou angustiado. Deus, o inimigo está roubando a minha paz, a minha alegria, os meus filhos. Senhor, chorar diante da presença do Pai, relaxarás. Parar de ficar. Estou falando que você não pode chorar, né, por um cachorrinho que morreu, porque a gente pega amor também aos bichinhos. Mas eu quero dizer que mais importante do que um bichinho é a tua família, é a tua casa. São os filhos que o Senhor confiou a você, teu esposo, a tua esposa. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos chorar na presença do Senhor. E a palavra do Senhor nos garante em Mateus 5:4, bem-aventurados que choram, porque serão... Bem-aventurados que choram, porque serão... Aleluias. E tem uma outra promessa que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Aleluias. Por que o Senhor registrou isso na palavra? Porque Ele sabia que nós iríamos passar por momentos de choro, de dor, de perdas, de angústias. Então o Senhor está mostrando que o chorar faz parte da nossa natureza. É importante chorarmos sim, mostrando as nossas limitações. Mas o Senhor, Ele virá com um consolo sobre nós, com refrigério sobre nós. Aleluia. Então, se nessa noite você está angustiado, chorando, eu quero dizer para você que as nossas lágrimas também contribuem para a vitória sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor nos fala em Salmo 126:4. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Vamos falar juntos? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo. Aleluias. Você já parou para analisar que hoje, se você começar a chorar na presença do Senhor, se quebrantar na presença do Senhor, cada lágrima dessa há de regar uma semente que você já tem plantado na tua casa, uma semente de fé, de esperança, de amor, e ela será regada pelas suas lágrimas sim. E a palavra nos fala que aqueles que estão semeando com lágrimas vão colher, haverá colheita, haverá bênção. Deus vai entrar nessa história, Deus vai mover. Você está mostrando para o Senhor que você está fraco neste momento, mas você está chorando diante de um Deus forte, diante de um Deus poderoso, diante de um Deus que vê as suas lágrimas e enxuga as suas lágrimas. Aleluias por isso. Quando a gente vê na palavra de Deus Neemias, quando Neemias também soube do ataque da cidade, queridos, olha só que interessante. Neemias também ele estava em outra cidade. E quando ele pergunta como estava a cidade de Jerusalém, e a notícia que ele teve é que a cidade estava em ruínas, as muralhas estavam todas caídas, o povo estava sofrendo, o povo estava ali angustiado. E quando ele soube do ataque, quando ele soube como estava a cidade, a Bíblia diz que ele chora. Então nós, como Neemias, também nós precisamos chorar pela nossa cidade, nós temos que chorar pela nossa família. Nós não podemos aceitar isso como algo normal, como algo natural. Temos que nos humilhar diante do Senhor e
e saber que do Senhor virá então as estratégias de guerra para que nós possamos avançar, para que nós possamos guerrear, para que nós possamos vencer. Aleluias, aleluias. Agora olha só que interessante que nós vemos aqui no texto. Davi, ele não ficou apenas chorando, se angustiou. Mas a Bíblia diz no versículo 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. As pessoas estavam arranjando um culpado. Nós sempre queremos arranjar um culpado pelas nossas desgraças, não é assim? Sempre quer arranjar. Se o casamento faliu, a culpa é da mulher. Não, a mulher fala do homem, né? Do marido. E a gente sempre é assim. Adão sempre... Né? Nós sempre lembramos a história de Adão, porque foi assim desde o jardim do Éden. Um culpando o outro, e Deus, no final das contas, Deus é o culpado por ter, né, criado a mulher. E nós sabemos que nós queremos procurar culpados. E aqui, o povo quis culpar Davi, que de uma certa forma foram influenciados por ele. Ele era o líder, né? Ele que teve a ideia de ficar ali. Então, não, você é o culpado, e as pessoas queriam apedrejá-lo. Mas veja bem, as pessoas foram, né? Não foram obrigadas, elas foram, elas também deixaram a família, elas também tinham, né, que arcar com as consequências. Eles também deixaram as suas famílias. Então, mas naquele momento, na hora, né, na hora da raiva, na hora da ira, às vezes a gente fala coisa que não deve falar, faz coisa que não deve fazer, não é assim? Pois é, e aqui aconteceu também com Davi. E Davi se angustiou profundamente. E já o povo estava chorando, um desespero total. E aí, meu irmão, se a gente não pedir a direção de Deus, a destruição só piora, né? E nós vemos aqui que Davi se angustiou, porém, diz a palavra, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Diga comigo, se reanimou no Senhor, seu Deus. Aleluias. Então, queridos, o Senhor diz que a gente tem que chorar, mas tem um tempo de chorar. Eclesiastes fala isso. Há o tempo de chorar e há o tempo de parar de chorar, né? Não é o tempo de ficarmos só chorando, se lamentando e chorando. E tem gente que fica e gostou da palavra que a pessoa que chorar, então vamos chorar mesmo, e está chorando, e está chorando. E às vezes, de repente, a situação já aconteceu há 5 anos atrás, ainda está chorando até hoje. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, tem um tempo de chorar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Se você errou, já chorou pelo teu erro, já pediu perdão, Deus já te perdoou. Agora é hora de erguer a cabeça e se reanimar no Senhor. Não adianta agora ficar procurando um culpado. Nós precisamos resolver o problema. Amém, igreja? Aleluias. Então Davi estava numa situação difícil. E aí então ele se reanima no Senhor. Queridos, a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força vai ser pequena. Então tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos do problema, foque no Senhor, olhe para o Senhor. A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então neste momento, não é o momento agora de ficarmos só olhando para o problema, olhando para a dificuldade e chorando pela dificuldade, porque isso não vai trazer solução para o problema. Agora você conquistar é uma questão de escolha sua, queridos. Para você conquistar a tua vitória, para você conquistar o teu milagre na sua casa, na sua família, você precisa decidir. Eu decido ser um vencedor. Eu decido nesta noite ser um vencedor. Eu quero vitória na minha casa. Eu quero vitória na minha cidade. Eu quero vitória no meu lar. Eu quero vitória no meu casamento. Eu decido. Eu quero, Senhor. Será que eu posso encontrar nessa noite? Será que Deus pode encontrar homens e mulheres que estão também desejosos no coração e decidem também ter vitória na sua casa, decidem pela bênção e não pela maldição? Em nome de Jesus, diga, eu quero, Senhor, eu decido, Senhor. Agora, meu irmão, ninguém vence o inimigo desanimado. Diga comigo, ninguém vence o inimigo desanimado. Então reaja. Confunda o inimigo. Confunda, porque ele faz de tudo para te amedrontar e para você ficar chorando, e para você ficar se lamentando, e para você ficar questionando. Então reage, mas pastor, eu não tenho força, eu estou assim como Davi, estou angustiado, eu já não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo que eu podia fazer, né? E aí você então se colocando assim, e encontrando com todo mundo pelos cantos, e chorando as mágoas, e tem gente que só encontra pra gente para falar derrota. E o inimigo fica ouvindo isso, porque ele ouve, queridos, ele ouve.
Então abra a tua boca e comece a profetizar o teu milagre. Pastor, a coisa está difícil, mas eu sei que Deus ele é poderoso. As coisas estão complicadas, mas eu sei que o Senhor vai me fortalecer, porque a palavra do Senhor nos garante isso, queridos. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas. Porque se o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor te fortalece, Ele vai te fortalecer. Então você precisa se reanimar no Senhor, porque a força vai vir do Senhor. E quando você busca o Senhor, a força do Senhor vem sobre a sua fraqueza. Foi o que Paulo nos ensinou. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é na minha fraqueza. E aí não vai ser então você lutando, não vai ser você guerreando com as suas forças, com as suas limitações. E aí o Senhor entrando na guerra, com a força dEle, com o poder dEle. E a vitória do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Mas se você estiver desanimado, prostrado, sempre reclamando, sempre murmurando, você não está declarando, e você não está declarando com a sua atitude, com as suas atitudes, né? Vamos colocar assim, que você crê que esse Deus é um Deus poderoso que te fortalece. A Bíblia diz que Deus, Ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é, Ele não será, Ele é. Está entendendo o que eu estou falando? Ele é. Então, se você hoje está angustiado por causa dessa situação que se instalou na nossa cidade, se você hoje está angustiado porque a sua família está sofrendo por outras situações além dessas, né? Como se já não bastasse o que você já estava sofrendo, hoje você está sofrendo ainda com essas ameaças agora. Eu quero dizer para você que nesta noite o Senhor te trouxe aqui neste lugar para fortalecer as tuas mãos, para que você pudesse se reanimar no Senhor, se fortalecer no Senhor. Então levante as suas mãos cansadas agora, em nome de Jesus, e diga para o Senhor: Senhor, nesta noite eu apresento as minhas mãos diante de Ti e peço que o Senhor venha fortalecer as minhas mãos, venha adestrar as minhas mãos para a guerra, para a peleja, porque eu creio que a vitória do Senhor virá sobre a minha vida, virá sobre a minha casa, virá sobre a minha família, e eu estou disposta a guerrear, por isso fortaleça as minhas mãos, fortaleça, peça fé, peça coragem, peça ânimo, peça a Deus, fortaleça as minhas mãos, ajude, Senhor, fortaleça as minhas mãos, deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor tocar nas tuas mãos, sinta o toque do Senhor, deixa o Senhor fortalecer suas mãos que estão cansadas, você que está pensando em desistir. Ei, o Senhor nesta noite quer te encorajar, Ele quer te ajudar, Ele quer te sustentar. Se fortaleça, Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus. Se fortaleça na presença dEle, busca o Senhor, deixa o Senhor entrar nesta guerra. Esta peleja não é tua, esta peleja é do Senhor. Deixa o Senhor guerrear esta guerra. Oh, aleluias, 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 aleluias. E foi isso que Davi fez. Ele se reanimou no Senhor. Queridos, às vezes a gente entra na igreja cansado, triste, pensando em desistir, não é assim? E quando a gente vem na casa do Pai, Ele traz fé, Ele traz esperança, Ele reanima, Ele nos dá força, porque a palavra diz que Ele faz forte ao cansado.
Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então Deus está falando para você, não desista. Não desista, eis que eu estou contigo todos os dias. Ele prometeu estar contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, diga, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado. O Senhor está com você consolando. O Senhor está contigo caminhando. O Senhor está contigo te sustentando, te alimentando, te guardando dos laços infernais. O Senhor é contigo. Aleluias. Às vezes a tua pastora não está contigo, às vezes o teu líder não pode estar contigo. Ei, mas você tem alguém maior e melhor, que é o Senhor, que é aquele que te ajuda, é aquele que te sustenta, é aquele que te fortalece, é aquele que te dá paz, é aquele que te dá esperança. Esse é o Deus que nós servimos. E hoje Ele veio aqui para poder te fortalecer e te animar. Reanime no Senhor. E aí o texto diz ainda que Davi buscou o Senhor. Ele se reanimou no Senhor. E quando a gente se reanima no Senhor, a gente tem forças para buscar. Amém? E diz então a palavra, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-lo-ei? E ele lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. O Senhor ele buscou a direção do Senhor. O Senhor está nos ensinando aqui, queridos, que nós não podemos tomar uma atitude sem antes consultar a Deus. Por mais difícil que seja a guerra que você esteja travando, você se reanimou no Senhor, mas antes de tomar uma atitude, busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Deus já falou que vai te dar a vitória. Então aquiete o seu coração. Busque a direção de Deus, porque é um tempo determinado para todas as coisas, como nós já falamos aqui. E há o tempo do silêncio de Deus. Há o tempo quando Ele fala, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas há um tempo que Ele fala, pode marchar, pode avançar. E esse momento foi o momento que Ele falou para Davi, pode marchar, pode avançar, pode perseguir, pode entrar nesta guerra, que eu vou dar tudo de volta. Tudo que o diabo roubou, eu quero liberar sobre você nesta noite, em nome de tudo que Satanás roubou na tua casa, na tua família, nas tuas finanças, Deus vai trazer de volta. Deus vai restituir. Aleluias! Ei! Agora veja bem, a promessa foi liberada, mas Davi tinha que fazer alguma coisa. Oh, aleluias. Mas ele não queria fazer nada sem a direção de Deus. Mas se Deus falou, deu carta branca, pode ir, ele foi. Então tome cuidado para você não ir na frente de Deus, porque às vezes você pode atrapalhar aquilo que seria bênção, você pode acabar atrapalhando o agir de Deus. Então aprenda a ouvir a voz de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, aprenda a ouvir a voz de Deus. E eu pergunto para você, você tem consultado Deus em oração? Você tem buscado ao Senhor? Diante dos ataques, Davi chorou. Ele se reanimou no Senhor, se angustiou, mas se reanimou no Senhor. Realmente um homem segundo o coração de Deus, que tinha suas fraquezas, suas falhas, mas um homem que buscava a direção de Deus. E a Bíblia diz então que Deus dá essa direção para que ele pudesse agir, como ele deu para Neemias também. Neemias chorou, e foi um homem que teve um sucesso lá na reconstrução dos muros, mas ele pediu a direção de Deus. E quando Deus está na direção, as portas vão se abrindo, queridos. Os recursos vão sendo liberados. Deus vai tirando todo impedimento do caminho. As pedras são removidas. Meu Deus, foi isso que aconteceu com Neemias. Deus foi abençoando, abriu o coração do rei. O rei providenciou tudo que ele precisava. Liberou Neemias para estar lá guerreando pela cidade dele, reconstruindo aquelas muralhas. Os recursos vieram. Deus levantou pessoas fiéis para que pudesse estar com ele. É bem verdade que o inimigo mesmo, vendo Deus agir na vida de Neemias, o inimigo, é claro, ele não desiste. Ele está sempre tentando atrapalhar os projetos de Deus. Mas se Deus mandou você fazer algo, vá na força do Senhor, que Ele é contigo e te dá vitória. Aleluias.
igual quando Deus falou com Gideão, homem valente, estava convocando ele para uma batalha. Gideão estava meio que escondido. Quem sabe você como Gideão, está aí meio que escondido. Ei, Deus te achou hoje. Aleluias! Se escondeu aí por causa das ameaças que não pode sair de casa. Se acovardou, se entristeceu, se angustiou. A boa notícia é que você foi encontrado hoje por Deus. Homem valente, mulher valente, homem guerreiro, mulher guerreira. O Senhor é contigo. Pare de colocar desculpa. Eu sou o menor, eu sou mais pobre. Para! Você tem um Deus que é maior, um Deus que é poderoso, um Deus que é contigo, um Deus que garante a vitória. E quando Ele te convoca, Ele vai na frente. Aleluias! Aleluias. Então, diante disso, Davi não teve dúvida. Então nós vamos para a batalha. E Deus então requer isso de você nesta noite. Deus quer que você lute pela sua família. Se Deus está falando que é algo que já está no coração dele, é uma vitória garantida, pode ir porque eu vou restituir. Pode lutar que eu vou estar contigo, vou te dar a vitória. Quando nós pedimos para levantar a mão para receber restituição, todos nós queremos a restituição, todos nós queremos de volta tudo que o inimigo roubou, as alegrias, as conquistas, o chamado, porque tem gente que há muito tempo está sem poder se envolver nas coisas do Senhor, porque adormeceu o chamado, enfim, o primeiro amor, eu não sei, mas tudo que o inimigo roubou, os teus sonhos, os teus projetos, nós falamos que Deus vai restituir. Agora preste atenção, Deus falou isso para Davi. O que Davi fez? Ele já estava animado. Ele recebeu do Senhor. E eu creio que você, quando levantou as suas mãos, Deus já derramou sobre você renovo, adestrando a sua mão para a peleja. Aleluias! E aí o que Davi fez então? A Bíblia diz que ele partiu. Diga comigo, ele partiu. Ele foi para onde? Para a guerra. Ele foi para a guerra. Diga, Senhor, estou aqui. Eis-me aqui. Porque às vezes a gente tem medo de ir para a guerra, né, queridos? A gente quer a vitória, mas não quer ir para a guerra, não. Não tem vitória se não tiver guerra. Não tem vitória. Se eu vou para a guerra sozinho, quando eu volto, a vitória é minha, porque eu que guerrei. Mas Davi, ele foi para a guerra. E que coisa interessante, porque ele mesmo diz no Salmo 144, versículo 1, Davi diz assim: bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Esse é o Deus que você serve. Porque às vezes a gente coloca desculpa, eu não sei como fazer, eu não sei como guerrear. E a palavra do Senhor responde então: o Senhor que ensina as minhas mãos para a peleja, os meus dedos para a guerra. A capacitação vai vir do Senhor. É o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te adestrar, é o Senhor, sabe por quê? Porque quando a vitória vier, é o nome dele que vai ser glorificado. Não vai ser o seu nome, não vai ser o seu nome, não vai ser porque você fez, foi porque o Senhor fez através de você. Aleluias, aleluias. Agora que é algo interessante, Davi não foi para a guerra sozinho. Diga comigo, Davi não foi para a guerra sozinho. Então diga a pessoa que está ao seu lado: não vai para a guerra sozinho não, meu irmão. Nós precisamos ter alianças. Diga comigo, nós precisamos ter alianças. Nós precisamos ter alianças. Aleluias. Aleluias. Aqueles homens que tentaram matar Davi, que estavam angustiados, mas quando eles viram, quando a gente busca Deus, Deus muda tudo. Olha só que coisa linda, né? Quando a gente busca Deus, Deus começa a mudar tudo. Deus começa a colocar tudo em ordem. O inimigo começa a fazer arruaça, bagunça. Mas quando a gente começa a buscar o Senhor, Deus começa a trazer paz. Deus começa a colocar em ordem o que está em desordem. Deus começou a aquietar o coração daqueles homens. Davi se reanimou no Senhor, buscou o Senhor. A estratégia veio, aleluias. E com certeza ele foi usado pelo Senhor. E ali ele motivou então o povo: nós vamos entrar. O Senhor já nos falou que nós vamos entrar nessa peleja. O Senhor já nos falou que Ele vai restituir tudo que o inimigo roubou. E Ele motivou aquele povo. E aquele povo então foi com Ele. Aleluias. Porque todos estavam interessados em resgatar a sua família. É interessante que nós observamos que Davi, quando ele foi com os 600 homens, 200 não conseguiram. Ficaram cansados, né? Porque a luta é grande realmente. Quando a gente entra numa batalha, você pode, às vezes você vai se lançar com a sua célula, né? E aí de repente ali estão 20, 15, não sei, 10 irmãos com você. Não, nós vamos entrar nessa batalha, nós vamos orar por você, vamos jejuar. Aí de repente os 10 estão começando. E de repente no meio da caminhada, quando você percebe, nem todos estão mais com você.
Mas ainda que isso tenha acontecido, ou se isso vier a acontecer, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, seja perseverante. Você não vai deixar de ser vitorioso porque alguém te deixou na mão. Porque aquele que é o maior e principal, ele vai estar contigo até o final. Amém? Amém? Aleluias. Os 600 não puderam ir com ele, foram 400. E Deus deu a vitória com os 400. Mas uma coisa importante, nós observamos que Davi sozinho, ele não poderia. Davi sozinho não poderia. Então se aliou com pessoas que acreditavam no projeto. Pessoas que acreditavam na restituição da família. Pessoas que acreditavam no projeto de Deus como família. E eles queriam de volta a família. Se aliance com pessoas que acreditam nos projetos que Deus deu para você. Pare de se aliançar com pessoas erradas. Sonhe com as pessoas certas. Se aliance com as pessoas certas. Com pessoas que acreditam nos projetos de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Aleluias. O nosso problema é que às vezes nós nos aliançamos com pessoas erradas. Vamos nos aliançar com amiguinhos da escola que não tem nem aliança com Deus. Pare com isso. Se aliancem com pessoas que confiam no Senhor, que amem ao Senhor, que busquem ao Senhor, pessoas que de fato amem você. Aleluias. E já estamos concluindo e diz a palavra, no versículos 18, 19 e 20 que nós lemos, né? Que Davi salvou tudo. Eu vou ler, diz assim. Assim, Davi salvou tudo. Diga comigo, tudo. Aleluias. Quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma. Diga comigo, nem pequena, oh glórias, nem grande. Deus vai trazer tudo. Até aquelas coisas pequeninas que você achou, isso aqui tem problema. Não tem sim. Tudo que Deus te deu é teu. É teu, é teu, é teu. E se o inimigo roubou, vai ter que trazer de volta. Porque a vitória é tua, a bênção é tua, a conquista é tua. Seja grande ou pequena, Ele vai trazer de volta. Aleluias. Oh, tem mais. Nem os filhos, nem os filhos, nem as filhas, né? Satanás está tentando roubar os teus filhos. Satanás está dizendo que não tem mais jeito. As drogas estão roubando os seus filhos. Os teus filhos não querem compromisso com Deus. Eles foram embora. Deus vai trazer de volta filhos e filhas. Filhos e filhos. E digo mais, os filhos espirituais também. Se Satanás roubou filhos espirituais, filhos que foram gerados nos ventres de homens, de mulheres neste lugar, pessoas que foram salvas pelo Senhor, mas Satanás veio, semeou nesses corações e levou de volta para o cativeiro. Deus vai trazer de volta. Receba aí, em nome de Jesus, receba essa promessa. Filhos e filhas serão restituídos. Aleluias. Nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Digam tudo. Digam mais alto, tudo. Davi tornou a trazer. Deus vai trazer de volta tudo. Não aceite a metade de tudo. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que restitui. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora veja bem o que aconteceu. Veja bem o que aconteceu. Se a Bíblia diz que Deus vai trazer de volta tudo, porque Ele quer que você e a tua casa sirvam ao Senhor. Então quero dizer para você que vale a pena lutar pela sua família. Vale a pena lutar. Mas nem todos estão aqui ainda. Nem todos estão aqui ainda. Porque Deus vai trazer tudo. Agora olha o que aconteceu. Quando Davi ele foi para a guerra, a Bíblia diz que ele conquistou, trouxe de volta tudo. Família, os filhos, o rebanho, os bens materiais. Olha que coisa linda. Deus se preocupa mais com a família, é claro. Mas se o inimigo roubou bens materiais, presta atenção no que Deus está falando com você. Quem sabe você era bem sucedido e agora você está numa crise financeira. Se foi o diabo que roubou, botou as patas dele, Deus vai trazer de volta também. E Deus trouxe de volta tudo. Tudo que o inimigo roubou, Deus trouxe de volta. E aí então ele veio com o despojo da guerra. Imagina esse povo chegando, imagine você chegando, né? Com o despojo, a vitória. Vamos lá, povo, como é que vai ser? Eu estou vendo gente triste aqui. Imagine você com a sua vitória, a sua família sendo restituída, Deus restaurando a tua casa, a tua
família. Deus trazendo saúde, porque a saúde o diabo roubou. Deus trazendo saúde. Deus trazendo restituição nos seus bens, nas suas finanças. Deus trazendo alegria. Deus trazendo paz. Cadê o povo alegre? Cadê o povo festivo? O povo alegre, celebrando, chegando da guerra, vitorioso. Aleluia! Oh, o povo celebrando a vitória. É desse jeito que você vai chegar, alegre, festivo, celebrando.